Warren Buffett é conhecido por ser um dos maiores investidores do mundo. Com um patrimônio multibilionário criado por sua vida de investimento, hoje ele possui bilhões investidos em ações de empresas como Apple, Bank of America e diversas outras. Mas nem sempre foi assim. E assim como eu e você, um dia ele também teve que começar pequeno. Em 1999, em uma das reuniões da Berkshire, perguntaram a ele que conselho ele daria para aqueles que investiam pouco dinheiro, assim como ele fez há muito tempo atrás. E nesse vídeo, ele nos dá a resposta. Hello. My name is Howard Love. I'm from San Francisco. Thank you very much for this weekend in general and this meeting in particular. Recently at a talk at the Wharton Business School, Mr. Buffett, you indicated that you were talking about the problems of compounding large size, which I appreciate and understand. But you indicated, you're quoted in the local paper as saying that you are confident that if you were working with a sum closer to $1 million, that you could compound that at a 50% rate. For those of us who aren't saddled with the $100 billion problem, could you talk about what types of investments you'd be looking at and where in today's market you think significant inefficiencies exist? Thank you. Yeah, I think I may have been very slightly misquoted, but I certainly said something to the effect. I think I talked about this group I get together every 2 years and how I poll that group as to what they think they could compound money at it with 100,000, a million, 100 million, a billion, and other types of sums. And I pointed out how this group of 60 or so people that I get together with every couple of years, how their expectations of return would go very rapidly down this slope. It is true. I think I can name a half a dozen people that I think could compound $1 million, or at least they could earn 50% a year on $1 million, have that as an expectation. If they needed it, I mean, they'd have to get their full attention to be working on the sum. And those people could not compound money 100 million or a billion at anything remotely like that rate. I mean, there are little tiny areas which, if you follow what I said on the screen there on that Adam Smith interview a few years ago, if you start with A and you go through and you look at everything and you find small securities in your area of competence that you can understand the business, I think you can, and occasionally find little arbitrage situations or little wrinkles here and there in the market. I think working with a very small sum, that there is an opportunity to earn very high returns, but that advantage disappears very rapidly as the money compounds, because from $1 million to $10 million, I would say it would fall off dramatically, because there are little, you find very, very small things that you can make, and you're almost certain to make high returns on, but you don't find very big things that in that category today. I'll leave to you the fun of finding them yourselves. I mean, it'd be terrible to spoil the treasure hunt. And the truth is, I don't look for them anymore. Every now and then I'll stumble into something just by accident, but I'm not in the business of looking for that. I'm looking for things that Berkshire can put its money in, and that rules out all of that sort of thing. Charlie? Well, I would agree, but I would also say that what we did 40 or so years ago was in some respects more simple than what you're going to have to do. Right. We had it very easy compared to you. It can still be done, but it's harder now. You have to know more. I mean, just sifting through the manuals until you find something that's selling at 2 times earnings, that won't work for you. It'll work, it's just you won't find any. Yeah. Como você pode ver, Warren Buffett deu algumas dicas, falou ali sobre como uma pessoa poderia ter uma rentabilidade alta ao investir em ações. E o primeiro ponto que ele comentou é que ele conhece poucas pessoas no mundo, vamos dizer assim, que conseguem ter uma rentabilidade de 50% ao ano. Então ele falou ali que tem algumas pouquíssimas pessoas que ele conhece que teriam a capacidade, por exemplo, de ter um retorno de 50% ao ano com um capital até de R$1 milhão. E isso mostra que não é tão simples, por exemplo, você ter rentabilidades gigantes, absurdas,
né? Uma vez que o maior investidor do mundo só conhece poucas pessoas que conseguiriam fazer isso. E com isso dá para entender o quê? Que se alguém te oferecer, né, rentabilidades muito altas, quer certeza disso, daquilo, outra, tenha cuidado, né? Ou até para você mesmo ter uma métrica, uma ideia de quanto de rentabilidade você pode ter, você pode se basear, né? Se poucas pessoas conseguem ter 50% ao ano, então não espere que você vai conseguir fazer isso com tranquilidade, né? Não vai ser tão simples. Pode até ser que você consiga, né? Se você for muito bom, se você aprender muito bem, mas não é uma coisa tão simples. Mas, por outro lado, a notícia boa é que você não precisa ter esse nível de rentabilidade para conseguir acumular bastante patrimônio investindo em ações. Então, por exemplo, se você ali fizer aportes constantes, né, todo mês sem investir, e tiver uma rentabilidade de 10% ao ano, e fizer isso durante vários anos, né, fazer isso durante vários anos, você consegue acumular patrimônios enormes, patrimônios até milionários. Então você não precisa ter 50% ao ano, certo? Para conseguir ser bem sucedido, para conseguir acumular bastante patrimônio investindo em ações. Agora, é claro, se você conseguir ter uma rentabilidade desse nível, vai ser melhor ainda, né? Você vai ficar rico mais rápido. Mas você não precisa ter todo esse retorno aí, né, ao ano para conseguir acumular bastante patrimônio. E uma outra coisa bem interessante que o Warren Buffett falou logo em seguida foi que aquelas mesmas pessoas que teriam a habilidade de ter uma rentabilidade bem alta, por exemplo, 50% ao ano, se elas estivessem trabalhando com quantias maiores, elas não conseguiriam manter aquela rentabilidade tão alta. E isso acontece por conta que as ações que, por exemplo, o Warren Buffett estava falando, normalmente são empresas ali que são de pequeno porte, empresas que estão esquecidas pelo mercado, que têm baixa liquidez e, consequentemente, se a pessoa tiver muito capital, não consegue ter tanta oportunidade para aquele dinheiro. Então, seria uma fase ali onde a pessoa teria muito mais dinheiro do que oportunidades para alocar com alta rentabilidade. E baseado nisso, ele até fala depois que uma das maneiras de se conseguir ter uma rentabilidade bem alta é você buscar empresas com baixo valor de mercado, né, empresas pequenas, que ele chama lá de small securities, e que estejam dentro do seu círculo de competência, né, que você entenda da empresa. Porque dessa forma, quando houver algumas distorções, quando o mercado estiver, vamos dizer assim, fazendo besteira com elas, você vai conseguir se aproveitar e, consequentemente, poder ter uma rentabilidade maior do que o normal, uma rentabilidade alta. E essas empresas com baixo valor de mercado, empresas pequenas, às vezes o mercado deixa elas meio de lado, não observa muito elas, justamente porque elas são pequenas. Então você tem os grandes fundos de investimento, os institucionais, os grandes investidores que têm bastante dinheiro, e aí você tem essas pequenas empresas. Então, para eles investirem nelas, né, para eles acompanharem elas, não vale tanto a pena, porque eles têm muito dinheiro e elas são muito pequenas. Então, se eles comprarem, mesmo se eles investirem, mesmo que dê certo, às vezes esse resultado aqui positivo não vai impactar tanto o resultado como um todo dele, porque ele é bem grandão, né? O fundo, por exemplo, ele tem bilhões, certo? E aí, se ele tiver um resultadozinho ali de alguns milhões de reais, não vai fazer tanta diferença para ele, não vai mudar muito o resultado dele, né? Então, por isso que alguns deles não acompanham empresas muito pequenas. E aí, por elas não serem tão acompanhadas, podem surgir mais distorções do que o comum, né? Do que nas empresas maiores, por exemplo. E é até por isso que o Warren Buffett falou que quando você investe pouco dinheiro, você tem uma maior oportunidade de ter uma rentabilidade alta. Porque você consegue comprar ações, você consegue investir em ações que às vezes grandes fundos, que às vezes grandes investidores não estão observando, né? Não estão acompanhando por serem pequenas. E para finalizar, o Charlie Munger, amigo e sócio do Warren Buffett, fala que 40 anos atrás era mais fácil de ter aqueles resultados, né? Mas que hoje em dia ainda era possível, apesar de ser mais difícil. E ele fala isso porque naquela época as informações não eram tão bem distribuídas como é hoje, né? Não tinha internet, né? Não tinha as lives ali para a pessoa ver o gestor da empresa, para ele explicar ali e falar como é que a empresa funcionava. Então, como as informações não eram tão bem distribuídas, quem tinha as informações naquela época tinha uma certa vantagem, certo? Que hoje em dia já foi bem, vamos dizer assim, já está bem menor. Então por isso que ele fala que hoje em dia é mais difícil, porque você tem que se aprofundar muito mais, você tem que entender muito mais ali sobre a empresa para conseguir ter vantagem e ter a possibilidade ali de ter uma rentabilidade maior. E para finalizar o vídeo, se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque você acaba me ajudando bastante, e também para você ser notificado aí dos novos vídeos que eu colocar aqui falando sobre investimento em ações, falando sobre investimento. Então, deixa seu like aí e se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.